Tudo bem com você? Meu nome é Leonardo Batista, eu sou enfermeiro e quero discutir com você hoje sobre farmacologia. Muitos alunos me relatam que têm muita dificuldade com farmacologia e em vários quesitos. Fazem confusão sobre farmacocinética e farmacodinâmica, têm dificuldade em entender os conceitos de absorção, interação medicamentosa, excreção, forma e fórmula farmacêutica, apresentação do medicamento, medicação, droga, fármaco e remédio é a mesma coisa? Então, eu te convido agora a fazer uma viagem pelos conceitos e preceitos da farmacologia para que você entenda bem do que nós estamos falando. Veja só, vamos começar falando sobre medicamentos. Então veja, é toda substância química que tem ação profilática, terapêutica ou que atua como auxiliar de diagnóstico. Então veja só, se eu utilizar uma substância química com o fim de prevenir algum problema, como uma infecção, de tratar um quadro, como por exemplo uma dor aguda ou crônica, ou para me auxiliar no diagnóstico, como a utilização de um contraste, por exemplo, tudo isso é classificado como medicamento. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para ficar claro para vocês. Na questão profilaxia, que seria a prevenção, vamos falar sobre as vacinas, que inclusive agora vamos falar sobre a vacina contra SARS-CoV-2, ou seja, o causador, o fator etiológico de Covid-19. Terapêutico significa tratar para curar. Então, vamos falar de antibióticos para infecções bacterianas e anti-inflamatórios para inflamações agudas ou crônicas. E no quesito diagnóstico, veja só que interessante, eu posso utilizar um contraste para que eu consiga visualizar com maior nitidez algumas estruturas anatômicas, buscando assim presença de litos, ou seja, cálculos, distensões de alças intestinais, alguma disfunção anatomofisiológica em vias urinárias, por exemplo, Mas eu também posso utilizar, por exemplo, o Luftal. Luftal é um medicamento que quebra a tensão superficial dos gases, facilitando a eliminação destes, ou seja, ele gera na gente um quadro de flatulência. Aí você fala, mas por que se utiliza Luftal antes, por exemplo, de uma ecografia de abdômen total? Porque eu preciso ver exatamente qual é o tamanho fisiológico das alças intestinais. Eu não quero nenhum ponto de dilatação ou de acúmulo gasoso que vai alterar o padrão da imagem, tornando aquela região mais transparente, ou seja, mais escura, dificultando às vezes a visualização de alguma estrutura que seria então um problema, me levando a um diagnóstico, ok? E quando a gente fala de remédio, veja só, o remédio é todo o processo utilizado para promover cura. Então, pessoal, quando nós falamos de medicamento, medicamento é remédio. Mas se eu falar de massagem, também é remédio. Se eu falar de caminhada, é remédio. Se eu falar de alongamento, é remédio. Se eu falar de melhorar o padrão do sono, é remédio. Se eu falar de dieta, é remédio. Então significa que qualquer elemento que eu utilize para melhorar a minha saúde, eu classifico isso como remédio. Tanto que você vê que até mesmo crença religiosa é classificada como remédio, ok? Não estou aqui para discutir o dogma de ninguém, tá? Só para que vocês entendam bem esse conceito de remédio. E aí, vem sempre aquela discussão, né? Muita gente fala, professor, mas todo medicamento tem princípio ativo? Falei, não é bem assim não. Vou te explicar aqui, olha só. Princípio ativo é a substância dentro da fórmula farmacêutica responsável pelo efeito desejado, ou seja, pelo efeito terapêutico. É o principal agente da fórmula química ou da fórmula farmacêutica. Dá um exemplo aqui, ó. Fórmula para calos e verrugas. Ácido acetil salicílico 20 gramas e vaselina branca 80 gramas. Vejam que a vaselina está em uma quantidade maior que o ácido acetil salicílico. Porém, quem vai gerar o efeito desejado, reduzindo o volume de calos e verrugas, é o ácido acetil salicílico. Então, como ele tem um efeito terapêutico, ele passa a ser chamado de princípio ativo. Exatamente. Então, não se esqueça, tá? Princípio ativo é a substância química dentro da fórmula farmacêutica responsável pelo efeito terapêutico. Agora, e se eu tiver uma fórmula
que não possui princípio ativo. Então, esse é chamado de placebo. Então significa que o placebo, ele tecnicamente é um medicamento / remédio, né, em que nós temos uma fórmula farmacêutica sem o princípio ativo. É como se, por exemplo, eu fosse tratar calos e verrugas apenas com vaselina branca, ou seja, eu não coloquei o ácido acetil salicílico. Porém, o paciente acha que o medicamento está completo, ou seja, com princípio ativo. Por isso que muitas das vezes, quando nós vamos fazer um teste de medicação nova, nós temos um grupo de controle de placebos para saber se o efeito realmente é da droga ou se seria mais um efeito psicossomático, ok? Mas dando continuidade, eu acabei de falar com vocês sobre fórmula farmacêutica. E o que é a fórmula farmacêutica? Olha só. É a descrição dos componentes ativos e não ativos de um produto farmacêutico e suas respectivas dosagens. Então, quando eu vou lá e coloco o nome da substância química e na frente a sua dosagem, e eu começo a relacionar todas as substâncias químicas presentes dentro daquele medicamento, eu estou mostrando para você aqui, então, a fórmula farmacêutica. Dá uma olhadinha, ó. Ácido acetil salicílico, 500 mg. Vitamina C, 400 gramas. E lactose, 100 mg. Relacionei, certo? Aqui o componente ativo, tá? Mais a sua dosagem, tá bom? Aqui o componente não ativo, mais a sua dosagem. Então, eu relacionei os elementos químicos com as suas quantidades. E isso é classificado como fórmula farmacêutica. Né? E o que seria uma associação medicamentosa? Associação medicamentosa é quando eu pego, certo? E associo 2 ou mais princípios ativos dentro da mesma forma farmacêutica. Você fala, peraí, é fórmula, é forma, isso. A fórmula você entendeu bem aqui, tá? São as substâncias químicas com as suas dosagens devidamente relacionadas. E a forma farmacêutica é como ele é apresentado, é um comprimido, é uma dragem, um xarope, é uma solução, é uma suspensão, é um injetável. Então, veja só esse exemplo de associação medicamentosa. Buscopan Plus, ou seja, Buscopan composto. Veja só, nós temos aqui, certo? O brometo diene butilescopolamina 10 mg, ou seja, é um princípio ativo. Ela vem associada a paracetamol 800 mg, que também é um princípio ativo. E vem com excipiente, que seria o enchimento, que não é princípio ativo. Então significa que eu tenho aqui dentro, certo, da mesma fórmula farmacêutica, mais de um princípio ativo atuando aí, potencializando os seus efeitos. Isso aí é chamado de associação medicamentosa, tá joia? Agora, que palavrinha é essa aqui, ó? Excipiente, que a gente acabou de utilizar lá embaixo. Veja só, termo utilizado para designar a parte sólida e semissólida, não medicamentosa de uma fórmula. Então veja só, tudo aquilo que vem a agregar volume à fórmula e que ela não é medicamentosa, ou seja, não tem efeito terapêutico, é chamado de excipiente. Tá? Não sei se vocês se lembram, mas há muito tempo nós tivemos problema com alguns contraceptivos, ou seja, anticoncepcionais no Brasil, que estavam simplesmente, certo, causando várias gestações indesejadas. Por quê? Porque na hora de fazer o medicamento, não tinha princípio ativo, só tinha excipiente. Aí chamaram de pílula de farinha, ou seja, não tinha aí nenhum tipo de substância farmacêutica associada. Tá? Veja só, lactose é um tipo de excipiente, estearato de magnésio, o amido, a celulose, a vaselina branca, ou seja, eles estão ali, pessoal, para dar forma na apresentação e volume, podendo então diluir aí a substância química, ou seja, o princípio ativo da maneira adequada, sem gerar problemas para o paciente e facilitando todo o processo de absorção, né, do medicamento. Tá? E o veículo? O veículo, pessoal, é o termo utilizado para designar parte líquida não medicamentosa de uma fórmula. Exatamente. Então, ou seja, quando eu vou lá e uso a parte líquida não medicamentosa de uma fórmula, acabamos de chamar de veículo. É diferente aqui do excipiente. O excipiente é a parte sólida ou semissólida não medicamentosa.
Quando a parte é líquida não medicamentosa, eu vou lá e chamo de veículo. Por exemplo, eu tenho álcool a 70. Então eu tenho lá água que não é princípio ativo, ela é líquida, logo ela passa a ser chamada de veículo, tá joia? E eu falei com vocês sobre a forma farmacêutica. A forma farmacêutica é a forma como o medicamento se apresenta. Os medicamentos podem se apresentar na forma sólida, líquida, pastosa, gasosa, como adesivos, chicletes e aí vai. Então quer dizer que a maneira como você encontra o medicamento à venda ou para ser utilizado em ambiente hospitalar é a forma farmacêutica. Então você fala, olha, dipirona. Ó, dipirona eu já vi dipirona comprimido, eu já vi dipirona gotas e eu já vi dipirona injetável. O princípio ativo é o mesmo, mas a forma farmacêutica é diferente, ok? Ah, vitamina C. Você tem um comprimido de vitamina C e você tem a vitamina C pastilha efervescente. É a mesma vitamina C, ou seja, o mesmo princípio ativo, mas a forma farmacêutica que é diferente, ok? Espero que você esteja acompanhando bem aí todos esses conceitos de farmacologia para que lá na frente a gente entenda bem melhor. Falando aí da forma farmacêutica, eu te convido aqui a ver uma delas. Vamos lá, vamos começar com o pó. Olha lá, o medicamento que se apresenta na forma de pó normalmente é diluído em um líquido, que aí eu posso chamar esse líquido de veículo. Se apresentam geralmente em envelopes na quantidade que devem ser ingeridas. Então aqueles sachêzinhos que você compra lá, que vem lá como dose individual ou porção individual, é o que nós estamos falando aqui. Estou te dando aqui um grande exemplo, ó, o famoso, né, sal de heno, tá joia? Aí você fala, aqui dentro veio em aberto. Sim, aí normalmente ele vem e fala aqui pra gente, ó, é uma colher de sopa, é uma colher de chá, tá? Então fica bem mais fácil trabalhar dessa forma, tá bom? E o comprimido, que é outra forma farmacêutica. O que acontece? O pó, ele foi comprimido em um formato próprio, ou seja, pode ser arredondado, pode ser ovalado, pode ser sextavado, tá? Então quando o pó ele é prensado, garantindo lá, certo? Que tenha o princípio ativo junto com o seu excipiente guardado na dose ideal para cada paciente, nós chamamos isso de comprimido. Tanto que ele fala aqui, ó, pode ser sulcado, isto é, trazer uma marca que auxilia sua divisão em partes, o que garante metade do princípio ativo para cada lado. Aí vem aquela discussão. Mesmo ele sendo sulcado, nós sabemos que não é indicado fracionar medicação, tá joia? E a draga? Essa aqui é muito famosa, a neosaldina. Veja só, a draga, ela tem um núcleo com o medicamento, ou seja, o princípio ativo lá, tá? E ela é revestida por uma solução de queratina, açúcar e corante. Enquanto a maior parte dos comprimidos ele já se dissolve no estômago, as dragas têm liberação intestinal, lá no intestino delgado, ou seja, lá no meio entérico, tá? Então significa que se eu tenho uma medicação que ela é sensível, ou seja, ela não tolera o ácido gástrico, o interessante é que ela seja então na forma de draga. Mas se ela tem que ser submetida ao pH gástrico, porque a absorção pode começar direto no estômago, eu posso oferecer isso em forma de comprimido, tá joia? Então, normalmente o que a gente percebe? A draga, ela normalmente é lisinha, ela é brilhosa e ela é doce. Tanto que quando você toma um comprimido de neosaldina, naquele primeiro momento você sente ali um adocicado, né? Ou seja, é o açúcar junto com a queratina, junto com o corante, tá bom? Mas a gente tem outra forma farmacêutica, nós temos as cápsulas. Olha só, cada cápsulazinha dessa, tá? Ela tem um invólucro de gelatina, tá? E aqui, o que acontece? Ela é muito utilizada quando nós temos um princípio ativo, ou seja, uma fórmula farmacêutica de sabor extremamente desagradável, ou também um odor desagradável. Então, para evitar que o paciente venha a ter esse desconforto de sabor e odor, eles são colocados dentro de uma cápsula gelatinosa e o paciente, então, faz consumo via oral. Então, essa é a finalidade do que nós chamamos de forma farmacêutica cápsula, tá bom? Aí vem um detalhe. Se você deixar ela por muito tempo na boca, né, sendo submetida à saliva ou se você mastigar,
né, e a cápsula vier a romper, nós não temos então mais a mesma finalidade da cápsula, que seria evitar o contato com o sabor desagradável e o odor desagradável, tá bom? E aí, nós temos ainda algumas formas que são utilizadas, mas não em larga escala. Ou seja, é o supositório. Ele é de aplicação retal. Tá? Nós temos ele na forma cônica, certo? Na forma de torpedo, e aí tem diferença entre eles? Veja só, na forma de um cone, certo? A absorção é mais rápida do princípio ativo. Na forma de torpedo, a absorção é mais lenta. E nós vamos ter que verificar segundo o que o fabricante determinou, certo? Porque muitas das vezes eu tenho supositórios que vêm com dosagens medicamentosas muito altas, então tem que ser liberadas gradativamente, de forma lenta. Então, se for assim, ele tem que ser na base de torpedo. Mas às vezes eu preciso fazer uma dose de forma ataque, ou seja, uma dose rapidamente, ele tem que ser absorvida rápida, então ele vai em forma cônica. Tá bom? Então, ou seja, até o formato do supositório, ele tem um porquê farmacêutico. E aí você começa a observar o seguinte, por exemplo, crianças que estão com quadro de virose, muita febre associado a vômitos e diarreia. Aí você vai lá e oferece dipirona líquida para a criança e ela automaticamente já tem regurgitação e a febre não cessa. A gente precisa então de um medicamento que baixa a febre rapidamente. A gente vai lá, supositóriozinho de paracetamol de forma cônica para ter uma absorção rápida e baixar ainda mais rápido a temperatura do paciente, ok? Olha esse aqui, pessoal, óvulo. Também é chamado de ovoide, tá? É muito utilizado por via vaginal, tá joia? Então você vê aqui, né? Ele tem aqui uma forma ovoide, né? Com bordas bem arredondadas mesmo, tá? E ele é muito indicado para aplicação por via vaginal. A solução, você conhece bem. Você já ouviu falar de solução fisiológica, como essa que está aqui. Você já ouviu falar de solução glicosada, solução de Ringer com lactato, solução de frutose, solução glicofisiológica. Tá? Então, ou seja, o que é a solução? A solução é uma mistura homogênea de líquidos, tá? Ou de líquidos e sólidos. Por exemplo, quando nós vamos lá e falamos da solução fisiológica, que ela é de 0,9% de sódio, nós temos 0,9% de sódio, que é sólido, mas 99,1% de água, que é líquido, ok? Então, como é de um aspecto homogêneo, nós damos o nome de solução, tá joia? Então, dessa forma, você está aprendendo aqui comigo as formas farmacêuticas. Esse aqui você deve conhecer bem, tá? Quem é que nunca ouviu falar de um xarope, ok? Aí esse aqui eu fiz questão de colocar que ele está aqui, xarope para diabéticos. O que que significa? Sem açúcar, tá? Até a lactose é retirada aqui, né? E aí você vê, ó, é uma solução que contém água e açúcar. Aí o que que eles fazem para o diabético? Eles colocam água e adoçante, tá bom? Então por quê? Porque o açúcar também acelera um pouco a absorção e melhora aí o sabor, facilitando então a ingesta via oral do xarope, tá? E o elixir? O elixir, pessoal, também é uma solução que contém, além do soluto, cerca de 20% de álcool e 20% de açúcar. Então significa que o elixir é uma solução alcoólica, tá? Que normalmente é oferecida para o paciente, aí normalmente por via oral em forma de gotas. Então você vê aqui que ele vem já no frasquinho com um conta-gotas. E a suspensão? Né? Quem é que nunca fez uso de uma suspensão? Né? A mãe vem lá, pega esse frasquinho aqui, âmbar, ele sacode aí, né, para que ele fique então homogêneo, provavelmente ele é bifásico ou trifásico, e aí você tem então a suspensão, ou seja, aqui nós temos uma mistura não homogênea, normalmente de uma substância líquida com a substância sólida, né, ficando a parte sólida suspensa no líquido. Aí normalmente vem agitar antes de consumir. Aqui eu trouxe para vocês, né, uma amostra aí de polivitamínico para crianças. E a emulsão? A famosa emulsão Scott. São dois líquidos imiscíveis, ou seja, que não se misturam, como por exemplo água e óleo. Também tem que ser agitada, certo?
para que seja ofertada para o indivíduo, tá bom? Então veja só, a emulsão são dois líquidos que não se misturam. A suspensão é uma parte líquida e uma parte sólida, que também não se misturam, ok? Então, fique esperto aí com esses conceitos. Esse aqui você deve conhecer bem. Pomada, muito utilizada em ambiente domiciliar. Ela é uma forma semissólida de consistência macia e oleosa, que tem pouca penetração na pele. Então, ela tem uma ação chamada de ação tópica, ok? Mandei aqui para vocês um Nebacetin pomada, antibiótico, né, que trata aí bactérias que venham a interferir no equilíbrio da nossa microbiota. E o creme, pessoal? O creme é uma forma semissólida, de consistência macia e mais aquosa. Possui maior penetrância que a pomada. Então você percebe aqui muito, né, cremes hidratantes de pele ou cremes anti-idade, tá? E o gel? O gel é uma forma semissólida de pouca penetração na pele, tá? Então, veja só, aqui nós temos aqui de novo, ó, outro tipo de apresentação que é de pouca penetração na pele. Então, ou seja, o tratamento é exclusivamente tópico. E a famosa pasta d'água, né? Quem foi que nunca foi à praia e acabou, né, lá se empolgando e ficando exposto ao sol por um tempo maior que deveria? E aí nós temos aqui a pasta d'água para tratar essas queimaduras do sol. Você vê, ó, forma semissólida de consistência macia, contando 20% de pó. Aí você fala, então esse aqui tem pó, por isso que se diferencia lá do creme, se diferencia lá da pomada. Exatamente, certo? E também atua na superfície da pele sem penetrá-la. Então também é de ação tópica, ok? E quando a gente fala agora um pouquinho das formas gasosas, né? Quem nunca ouviu falar das famosas bombinhas para tratar doenças respiratórias, como asma e bronquite? Você vê, ó, são usadas principalmente para a administração de substâncias voláteis, entre elas inclui-se os aerosóis, que são medicamentos sólidos e líquidos acrescidos de gases para nebulização. Exatamente, nós temos aqui, né, essas bombinhas de corticoide, temos bombinhas de adrenalina, bombinhas de salbutamol, ok? Então, significa, tá, que nós estamos aqui, né, apresentando para você, né, uma forma gasosa do medicamento. Tá joia? Agora eu quero ver se você realmente aprendeu, tá? Vamos lá. O que é o medicamento? O medicamento seria uma substância química com ação profilática, terapêutica e diagnóstica? Ou será que seria todo o processo usado para promover cura? Ainda, será que seriam os componentes químicos de uma fórmula? Ou corresponde à forma farmacêutica? Ou seja, o medicamento é sinônimo de forma farmacêutica? Vamos lá, você tem um segundinho para pensar aí. E aí, já matou a charada? Vamos lá? Ou seja, nós temos aí resposta letra A, ou seja, medicamento é uma substância química com ação profilática, terapêutica e diagnóstica. Se você ficou com dúvida, volta lá um pouquinho, né, iniciando essa aula. Vamos lá. 2. Quando uma fórmula farmacêutica apresenta mais de um princípio ativo, é: letra A, forma farmacêutica; B, medicamento; C, associação medicamentosa; D, drágia e supositório. E aí, pessoal, o que você acha, hein? Será qual é a resposta? Vamos lá. A resposta correta é letra C, associação medicamentosa, quando eu tenho mais de um princípio ativo na fórmula farmacêutica. Olha a terceira. Quando o medicamento não possui princípio ativo, é remédio; B, via de administração; C, interação medicamentosa; D, placebo. E aí, o que é quando o medicamento não possui princípio ativo na sua fórmula? Será o que é? Exatamente, é o placebo, ok? Então, espero que você esteja me acompanhando bem, tá? Até agora nós falamos dos princípios básicos da farmacologia, falamos sobre fórmula, forma farmacêutica, princípio ativo, né? Falamos sobre pó, comprimido, drágia, xarope, né? Falamos sobre a forma gasosa. Então, ou seja, já te apresentei uma série de conceitos.
E agora eu quero falar com vocês sobre farmacocinética. Pessoal, farmacocinética e farmacodinâmica são dois conceitos da farmacologia que podem ser facilmente confundidos. Então veja só, a farmacocinética é a área da farmacologia que estuda o destino dos fármacos no organismo, desde a administração até a eliminação do organismo, ou seja, abrange os processos de absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Quando fala cinética, lembre-se sempre de movimento, então é a forma como o medicamento entra e sai do organismo. Então, desde a hora da ingesta até a hora da sua eliminação, nós estamos falando da farmacocinética. Isso é organizado em absorção, distribuição, biotransformação e excreção, ok? Veja só, trouxe aqui para vocês entenderem bem. O paciente foi lá e acabou de receber o medicamento, independente da via. Então começa a absorção, depois ele é distribuído pelo corpo, então absorção, como ele penetra no corpo. Distribuição, como ele vai ser dividido e vai alcançar o seu local de ação. Metabolização, como o fígado, certo? Vai processá-lo para ele ser eliminado, ok? Então, aqui vocês conseguem entender bem. E esse conceito de absorção? Olha só, absorção é a passagem da droga do local que foi administrado até a corrente circulatória. Então, eu fui lá e ingeri um comprimido via oral. Entre passar do meu trato gastrointestinal para a minha corrente sanguínea, o nome disso é absorção. Aí ele fala, ó, os fármacos injetados por via intramuscular são rapidamente absorvidos devido à sua alta irrigação sanguínea. Aí ele fala, pode-se assim aumentar a absorção de um fármaco por meio de massagem ou aplicações de calor que promovem a vasodilatação local. Olha só que interessante. Quer dizer, então, que se eu quiser acelerar a absorção de um medicamento intramuscular, por exemplo, eu posso fazer massagem local, aquecendo a região e vasodilatando, eu posso colocar uma bolsa de água quente. E aí, ó, a absorção de um princípio ativo presente em fórmulas de uso oral pode ser retardada mediante a incorporação de certos agentes, como, por exemplo, na fórmula pode vir um excipiente chamado retarde, que lentifica a absorção. E assim, se você ficar nesse curso até o final, eu vou te falar lá o seguinte. Qual é o medicamento que eu tenho que tomar com leite? Qual que eu não posso tomar com leite? Qual é o medicamento que eu tenho que evitar álcool? Qual medicamento que eu tenho que evitar associação com outro medicamento? Tá joia? Ainda dentro da farmacocinética, nós temos a distribuição, ou seja, a passagem da droga da corrente sanguínea para os tecidos. Então, olha só, da via em que eu utilizei até a corrente sanguínea, a absorção. Da corrente sanguínea para os tecidos onde ele vai agir, é a distribuição, ok? E a biotransformação, certo? É a transformação química da droga, ou seja, a ação do organismo sobre o medicamento, transformando em um composto mais facilmente excretado. Então a biotransformação é quando eu pego o paracetamol, levo para o meu fígado e ele fala, olha, eu vou modificar o paracetamol ao ponto em que o meu rim possa filtrar e eliminá-lo na urina. Então, da via até a corrente sanguínea, absorção. Da corrente sanguínea até o tecido, distribuição. E preparar o medicamento para excreção é biotransformação. E na excreção é exatamente a saída do fármaco do organismo. Aí nós falamos, ele pode sair pela urina utilizando o sistema urinário. Ele pode sair pelas fezes utilizando o trato gastrointestinal. Ele pode sair pelo vapor d'água, o famoso bafo, utilizando o trato respiratório. Ele pode sair pelo leite, utilizando glândulas mamárias. Ele pode sair pela saliva, utilizando então glândulas salivares. Ele sai pela lágrima, utilizando glândula lacrimal, ou ele pode sair no suor, utilizando glândulas sudoríparas, ok? Olha só, espero que você tenha entendido tudo que eu te falei até agora, e eu vou parar nessa aula aqui na farmacocinética para você não fazer confusão na farmacodinâmica, porque nós já vamos voltar para discutir a farmacodinâmica. Vou tomar água e já volto para a gente conversar melhor. Um abraço!